pelo Cotton Cell. E eu acho que, vamos imaginar, se aparecem outros vídeos de outras entidades, também vamos dizer que foram também outros israelitas que fizeram o mesmo trabalho e não sei o quê. Eu acho que isso fica um bocadinho pesado. Essa é a minha opinião, eu acho que isso fica muito pesado. Fica muito pesado, por exemplo, se aparecem agora outros vídeos, não, foram israelitas, foram isso, foram aquilo, não Não, sei. Isidro, Sim, faz favor. nós estamos a dizer Uhum. do trabalho que nós fizemos no caso concreto. No caso Não, concreto, eu estou a dizer. existe Sim. essa relação. Nos outros, Sim. se não existir... Não, sem problema nenhum. Eu não tô simplesmente a olhar para isso, eu estou a olhar num quadro muito maior do que está a ser observado justamente agora. O que eu acho é que... Mas não te esqueças que ainda tens a Mirelle. Quem é Mirelle? Tens a Mirelle ou Mitrelle, que é a grande empresa israelita que tem coisas diretas. E que Não, trabalha nas mas eleições. algo muito importante, eu acho que quando a gente fala sobre os israelitas, por exemplo, que são espiões, que fazem A, B e C, etc., eu acho que o governo angolano tem ciência do que é que são os israelitas. E se o governo angolano continua a enveredar por essas práticas dos negócios embaixo da mesa com determinados indivíduos ligados aos serviços secretos, isso é um problema sério de segurança do Estado. É um problema muito mais sério do que a gente está aqui a pensar. Nós só não podemos, eu, por exemplo, eu não vou me sentir bem só aqui a julgar os israelitas aqui, do gênero tipo, eles são isso, eles fazem isso, são vingativos, são isso, não são um povo porreiro e etc. Porque isso todos nós sabemos. Eu acho que nós tendo ciência disso, sabendo disso, o problema não reside propriamente nos povos que vêm tirar vantagem de nós. Se o Estado angolano todo o tempo apela às questões de soberania para se defender, como é que é possível que seja ele mesmo o indivíduo que abra as fissuras para que a soberania do Estado seja violada? Então, isso não é um problema do israelita, porque o israelita, os chineses e etc., e todos os povos que estão em Angola, eles vão e aproveitam-se de quê? Dessa vulnerabilidade das pessoas que são chamados donos do país. Há muita vulnerabilidade. Então nós não vimos aquele caso do homem que veio, sei lá, da Malásia, da burla, a chamada burla tailandesa. Aquilo mostra a nossa vulnerabilidade. Aquilo mostra corretamente a vulnerabilidade do Estado angolano. Quer dizer, indivíduos que só estão interessados em fazer dinheiro e etc., é que são vítimas desses golpes. E há quem diga que o Estado angolano sofre muitos golpes, mas muitos golpes de dinheiros grandes e nem tudo vem à tona. Está a entender? Então eu acho que eu não posso me virar e falar dos israelitas, falar disso, daquilo. Eu prefiro falar dos nossos dirigentes, que permitem que tudo isso aconteça. Quando se fala em garantia soberana, e depois nós temos a questão, isso já aconteceu há muito tempo. José Eduardo preferiu fechar as coisas, tipo, manter em sigilo e não levar aquilo para público. Isso faz o quê? Nós estamos a falar que isso o quê? Isso alimenta esse tipo de comportamento dentro da esfera do Estado. E nós temos que falar que essas pessoas têm muitas responsabilidades políticas, responsabilidades de Estado e etc. É sobre isso que a gente tem que se debruçar. Isso para não falarmos que as moças que aparecem nos vídeos tiveram uma exposição, foram filmadas e etc. Tiveram uma determinada exposição. E também a ideia de nós falarmos, o sexo toda a gente faz, todos nós fizemos sexo e etc. Tudo muito bem até aí agora. Na sede do partido, naquelas posições, dentro do próprio partido, eu acho que o impacto daquilo tudo que foi visto tem um outro impacto superior, não é sobre fazer sexo. Nós estamos a falar de outra coisa, nós estamos a falar tipo um escritório onde se tratam coisas institucionais e é usado para aquele tipo de fim, independente da Câmara Escondida, mas aquilo revela algo muito mais profundo, revela uma podridão do sistema que governa o país. Eu acho que é isso, pelo menos. Pelo menos na minha forma de ver, eu acho que é isso. Revela uma podridão muito mais profunda, aquela cena toda, aquele cenário todo, que as moças chegavam, e depois não se tratou só de uma moça, foram várias moças e etc. Epá, eu acho que, no fundo, a discussão deve ser encaminhada de uma outra forma, né? Para mim, essa discussão deve ser encaminhada de outra forma, deve ser vista noutros contornos, e eu também não consigo responsabilizar os estrangeiros que vêm tirar vantagem, ok? Que vêm tirar vantagem da promiscuidade econômica no nosso país. Eu não consigo responsabilizar. Os únicos responsáveis são mesmo o MPLA, é a ânsia de cada indivíduo que se encontra aí dentro, querer se enriquecer. Todos os indivíduos querem se enriquecer, querem ser ricos, etc. E no fim do dia, o que é que vai acontecer? Por exemplo, quando a gente olha no dossiê Furtado, foi um bato que começou nas redes sociais, ganhou outros contornos, etc., mas o Furtado foi exonerado.
Por que está a existir 2 pesos, 2 medidas com a questão do João Martins? Independente de haver essa situação de israelita e etc., 10 anos atrás, isso eu acho que no fim do dia isso não importa. Mas nós estamos aqui a assistir um jogo de 2 pesos, 2 medidas. Quer dizer, o Furtado vem àquela cena, nas redes sociais, quer dizer, foi demitido por causa de uma cena que começou nas redes sociais e o governo não emitiu nenhuma comunicação pública sobre a questão do general Furtado, simplesmente exoneraram o senhor. Como é que agora, nesse momento, com essa situação que acontece, o outro senhor não está a ser demitido, não estão a aceitar que ele se demita? Então como é que esse país realmente é? Como é que esse país realmente rola? Qual é a política que existe realmente dentro desse país? José Eduardo, há 10 anos atrás, não abriu a boca. Tudo bem, vamos aceitar. O senhor não abriu a boca, mas será que o próprio José Eduardo tinha tipo alguma moral para proibir determinados excessos dentro do próprio partido quando José Eduardo era muito criticado por determinados posicionamentos? Agora, foi filmado tudo muito bem. Foi filmado dentro do escritório tudo muito bem. Foi filmado a fazer sexo. Sexo toda a gente gosta, toda a gente faz tudo muito bem. Todos fazem sexo, etc. Tudo muito bem até aí. Mas agora, o ambiente em que aquilo acontece. A pessoa que está a fazer aquilo, tipo as responsabilidades de Estado, por exemplo. A ideia que nós temos, por exemplo, dessa cultura que existe em Angola, da corrupção, e, por exemplo, o Carlos José, que é um dos candidatos tipo lá do MPLA, né, o homem do ensabado enxaguado, ele disse, por isso é que ele fez um comentário público nas redes sociais, por isso é que muitos do MPLA não levam as mulheres, não levam as primas, não levam pessoas conhecidas para frequentar o partido por causa da promiscuidade dentro do partido. Nós estamos a falar disso. É mais ou menos isso que está-se a falar, é como se utiliza o poder para se fazer o que se faz dentro de um gabinete independente, etc. E existem outros lugares que eu poderia ir. Eu acho que se fosse, por exemplo, dentro de uma pensão e aquilo acontecesse, ou numa hospedaria, ou num hotel, sei lá, se calhar o impacto seria diferente. Nós estamos a falar de um comportamento que acontece dentro de um gabinete que basicamente nós sabemos que a estrutura do MPLA tem mais poder tem mais poder que as instituições do Estado. E é lá onde acontece isso. Das pessoas que têm a capacidade de mudar o rumo do próprio país. Nós estamos a falar disso, nós não estamos a falar que sexo não é bom, sexo é extremamente bom, sexo é muito fixe, mas agora, se a gente vai levar assim a questão para esse lado simplesmente de que não, os israelitas, etc., não, quem permite os israelitas, os chineses, os russos, inclusive estruturas que ameaçam a segurança do Estado por causa de negociatas que põem também em risco a própria soberania econômica do país, é o MPLA. Nós não podemos aceitar, tipo, eu nesse momento eu me recuso a olhar para os israelitas que se calhar fizeram isso. E tipo, a Joana Clementina disse que existe mais vídeo, sei lá de quê, também aquele lado panfletário das redes sociais. Existe mais vídeo disso, daquilo, se tudo sair vai dar problema, e não sei o que quer dizer. Se saírem mais vídeos também, vamos ter que pensar que aqueles que também saíram, fizeram outros vídeos também, os israelitas também tiveram acesso, fizeram A, B e C, houve negócios mal feitos há 10 anos e daí surgiram mais vídeos e etc. E fala-se de 10 anos atrás, mas também fala-se que aquela é a nova sede do MPLA e etc. Não faz sentido. A Laura Gonçalves, que é ativista, em 2022 já falava do João Martins, que era chamado de Tiju. A Laura já denunciava. Ela tem uma série de capítulos nas redes sociais que fala sobre motivos para não se votar no MPLA. E entre os motivos para não se votar no MPLA, havia um dos capítulos, acho que é o capítulo 77, que a própria Laura só fala do João Martins, que é chamado de Tiju, e ela fala que a pessoa que lhe passou essas informações é uma pessoa que já não vive, que já faleceu, mas estava constantemente lá nos sítios que eram os grandes convites, as grandes festas que eram feitas só com menininhas, para não sei o quê. Nós estamos a falar ainda do estilo de vida das pessoas que têm responsabilidades no país, que controlam a economia do país, que controlam o dinheiro do país. No fim do dia, o que devia nos deixar assim, nessa discussão, é justamente isso. Agora, se fazem lá escondidos, se fazem não sei o que, não. Mas é aquilo que aquilo revela. Nós temos um país que não vai para frente. E depois nós começamos a ver quais são as causas por que o país não vai para frente. A pessoa que é visada é mandatário da recandidatura do próprio presidente do MPLA. Recandidatura. Quer dizer, nessas circunstâncias, um homem que tem a capacidade de basicamente levar novamente o João Lourenço à mais alta hierarquia do poder do MPLA, esse homem, por exemplo, nós estamos a falar aqui que pode haver até israelitas envolvidos, etc., mas realmente há um problema interno do MPLA e essas coisas que estão a vir a público,
é mesmo sinal que lá dentro as coisas se azedaram. Se já foi há 10 anos atrás, se já faz sei lá quanto tempo, mas é sinal que as coisas se azedaram. E existem pessoas com poder para fazer isso, porque é uma coisa que nós temos que levar em conta. O que acontece com o Higino Carneiro não é só um aviso para o Higino Carneiro, é um aviso para toda a elite do MPLA. E essas pessoas que estão a ver o que o Higino Carneiro está a passar nesse momento, essas pessoas também começam a se preparar. Essas pessoas começam a se preparar porque estão a ver que se uma pessoa da dimensão do Higino Carneiro está a passar pelo que está a passar, o que é que são as outras pessoas? O que é que a elite do MPLA pode fazer? Portanto, essas jogadas que o João Lourenço tem feito para suprimir os seus adversários políticos dentro do partido é que estão a criar esse ambiente dentro do próprio partido. Isso aí é resultado, é uma bola de neve que o próprio João Lourenço está a plantar e que está a destruir o partido internamente. Quer dizer, os indivíduos com arquivos vão começar a se mostrar os arquivos, porque nós estamos a ver claramente o que é que está a passar. Agora, o fato de haver israelitas não pode retirar, ok? Aquilo que é tipo, que nós estamos a falar das responsabilidades que existem, as responsabilidades do Estado, etc. O facto de existir israelitas, etc. Nós sabemos que um dos nossos maiores problemas é que indivíduos, ok, que são simplesmente quadros do MPLA e etc., ficam a fazer negociatas com vários povos, se são russos, se são da KGB, se são da Mossad, se são da CIA, fazem negócio com toda a gente, porque o mais importante são chances de se enriquecer. Não é pensar na soberania do país, etc. Quem arrisca a soberania do país, soberania econômica, soberania, é mesmo o próprio MPLA. São essas pessoas. Agora, se caem nisso, nós não podemos culpar aqueles que estão a ver oportunidades no meio de gente corrupta, por exemplo. A maior cumplicidade nesse assunto todo, para mim, é o silêncio da OMA. O silêncio da OMA, por exemplo, quer dizer, a OMA tem agido fora daquilo que são os seus limites de influência, tem se atirado contra determinadas situações que consideram anômalas em nome da moral e dos costumes, etc. Isidro, não estás a ser honesto e não podes discriminar um setor importante que tem problemas. Como assim? Temos que respeitar as pessoas com deficiência. Tu estás a referir de uma organização que é a Organização das Mudas de Angola. Portanto, só por isso. Portanto, a vinheta e já voltaremos.